Estamos aqui de volta novamente com Vitrine Gospel ao vivo. Oh, glória a Deus! E eu quero que você compartilhe esse programa agora neste momento, chame os seus amigos e principalmente os missionários de plantão, porque nós vamos agora falar um pouco sobre missões com o pastor Luciano Landim. Às vezes você tem alguma dúvida sobre algumas distinções de missões, porque tem algumas distinções. Você precisa saber se você tem aptidão para fazer missão transcultural ou missões urbanas, né? Ou então você fazer uma viagem missionária que vai e volta rápido, ou que você vai passar algum tempo lá. Então nós vamos estar falando algumas experiências aqui, vamos estar esclarecendo algumas coisas acerca de missão. Você que sonha com isso, você que tem esse chamado na sua vida, fica ligadinho, porque você vai gostar desse assunto, não é, pastor Luciano? Missões é muito lindo. E você tem uma frase que eu gosto muito, pastor, que diz assim: o Deus missionário. Fala um pouquinho sobre essa frase pra gente. Olha, eu estava lendo um livro do Arthur Pink, que o título é Deus é Soberano. E eu estudando sobre os atributos de Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus é onipresente, onisciente. E aí quando eu fui ler Gênesis 3,15, quando Deus ele se auto-envia, a palavra missão significa enviar, certo. Só que ali Deus se auto-envia e traz uma boa notícia. Depois da queda, depois que o pecado entrou, Deus fala assim: olha, virá o descendente da mulher, ele vai ser ferido, a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Acredita-se que ali é a primeira menção ao Evangelho. Sim. Ou seja, Jesus morreria, mas ressuscitaria. Então eu pensei, Deus é missionário. Deus é missionário. Ele que trouxe, ele foi o primeiro a pregar. E ele continua pregando através da Escritura. Quando alguém lê a Bíblia, a pessoa está ouvindo o próprio Deus falar, porque Deus é o autor da Bíblia. Por isso que nós acreditamos que Deus é missionário. Entendi. Assim, o momento que a pessoa está lendo a Bíblia já está tendo ali um contato com a maior missão de todas, né? Que é conhecer a Deus. E quem está sendo o missionário ali, isso é lindo, pastor Luciano. Porque Deus evangeliza através da Bíblia. Certo. Como o pastor Augusto Nicodemos costuma dizer, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar em voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Então, Deus é missionário, a Bíblia é um livro missionário. Verdade. E o povo de Deus é um povo missionário. É missionário, é verdade. Então, eu espero que as pessoas que têm vontade de fazer missões, que esse programa hoje sirva para, né, incentivar, né? Eu fiz um curso, né, contigo há um tempo atrás. Eu queria fazer missões, queria ir lá no Piauí. Piauí é a terra do meu pastor. Né? E aí o primeiro lugar que eu fui fazer missões foi lá. E foi muito gratificante, foi muito bom. A experiência foi assim, formidável. E depois que nós fizemos essa viagem missionária, eu fui 3 vezes, 3 ou 4, não sei. O Senhor me despertou para coisas aqui na nossa região, que eu nunca tinha prestado atenção, que eu nunca tinha visto. Né? E com a bagagem de lá, aí eu pude fazer algo aqui pela nossa cidade e temos feito e temos buscado a fazer ainda muito mais. É muito pouquinho que a gente tem feito, mas a gente tem, né, se preparado cada vez mais. Pastor Luciano, defina para nós missões transculturais. Bom, a palavra transcultural quer dizer missões transculturais. É transpor uma cultura para poder pregar o Evangelho. Então, a partir do momento que um missionário ele transpõe uma cultura com a intenção de levar a boa notícia, é o que nós chamamos de missões transculturais. As missões transculturais podem ser mundiais, internacionais. Alguns acham que só internacionais, mas não. É possível a gente realizar missões transculturais dentro do próprio país.
Por exemplo, o Brasil, que é um país enorme, com tantas culturas. Se a gente for fazer missão entre povos indígenas, nós vamos ver que vamos transpor uma cultura para poder pregar o Evangelho. Certo. Então, essa seria a definição. Transpor uma cultura para pregar o Evangelho. E aí tem aquela situação do preparo, né, pastor Luciano? Esse tipo de missão requer um preparo para isso. Isso. Olha só, no livro Valioso Demais para que se Perca, é uma pesquisa mundial, ele mostra que a principal causa do retorno antecipado do missionário do campo é a falta de preparo adequado. Em segundo lugar, que é a falta de recursos financeiros. Então, o preparo, a capacitação missionária, ela é de grande importância porque, na verdade, o livro de Eclesiastes mostra que quando o machado ele é bem afiado, o corte é certeiro. Então, a gente precisa afiar cada vez mais as nossas ferramentas e nos preparar o máximo para poder levar o Evangelho. Entendi. Então, pessoal, quem deseja sair do país ou deseja sair do estado, a dica principal seria começar a adquirir conhecimentos acerca daquele povo, daquela terra, daquela nação ou daquele estado. Exatamente. Existe o treinamento bíblico, teológico, existe o treinamento antropológico, linguístico. Então, é muita coisa que o missionário precisa se preparar para poder, com mais eficiência, com mais eficácia, levar a palavra de Deus aos povos não alcançados. Pastor Luciano, e, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou só no estado vizinho aqui, né, Alessandra? Eu sou mineira e vou ali no Piauí, por exemplo, fazer um evangelismo, participar de uma missão. Há algum risco de há um choque cultural entre um mineiro, um piauiense, um baiano e um goiano, um candango e um mineiro, né? E esse choque cultural, ele vai comprometer o evangelismo, vai comprometer a obra missionária? Olha, por exemplo, um brasiliense que morou a vida toda aqui, sai para fazer missões no sertão do Piauí. A realidade é outra. É outra. Eu pude ver. Existem lugares que a situação é totalmente diferente e precisa haver um preparo, tanto religioso, que eu falo no sentido de... É uma outra religião que ele vai se deparar lá. Envolve desde a questão climática, a questão da alimentação. Você quer ver uma coisa? A primeira viagem que eu fiz, eu tinha 17 anos. Foi para o sertão do Piauí. Fiquei 70 dias. Eu não bebia café. Eu era igualzinho a minha mãe, só bebia chá. Mas cada visita que eu fazia nos povoados, em cada casa, eles ofereciam o quê? Café. E me disseram assim, você não pode recusar. Você não pode rejeitar. É oferência, né? Na cultura deles, né? E lá são 2 dedos, né? Mas não são esses dois. Esses 2 aqui, ó. Olha, meio copo de café para quem não gosta de café. E aí eu fui tomando café. Eu gosto de imaginar, a gente ia fazer um culto à noite num povoado. Então, à tarde, a gente fazia as visitas. Então, se eu fizesse 10 visitas, tomamos 2 litros de café. E aí, acabou que hoje eu tenho uma máquina de café lá em casa. Oh, meu Deus! Mas, assim, agora sim, é muito gratificante, sabe? E você vê, por exemplo, o Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil. Sim. A maior comunidade católica, depois do Vaticano, está no estado do Piauí. Então, nós temos o que nós chamamos de sertão nordestino de a janela 10x40 brasileira. Brasileira, isso mesmo. Que há uma carência muito grande no sertão. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa se preparar para missões no sertão. Tem um pastor, o Luciano Costa, que ele está preparando um livro nessa área. Só interrompendo um pouquinho, pastor Luciano, essa situação do estado menos evangelizado e o Brasil ser comparado com uma janela 1040, né, brasileira, o Piauí, aliás, ser comparado com uma janela 1040 brasileira, às vezes muitas pessoas não sabem disso.
E o que acontece é que as pessoas se acomodam dentro das igrejas, eu não sei se isso é impressão minha, me corrija se eu estiver equivocada, e pensam que não precisa, sabe, mais fazer esse evangelismo, não precisa fazer essa obra missionários, e vai no culto, né, umas 3 vezes por semana, vai para casa, cuida da vida e volta e tá tudo certo. Olha, pesquisas mostram que quase 90% dos evangélicos no Nordeste estão nas capitais ou nos litorais. Ou seja, o número de cristãos evangélicos no interior, no sertão, é mínimo. Então a gente vê que é um grande desafio. Olha, plantar uma igreja no centro de uma grande cidade é uma coisa. Plantar uma igreja no sertão, onde existe um certo tipo de religião, de cultura, é totalmente diferente. Por isso que há necessidade de treinarmos plantadores de igrejas no contexto do sertão, certo, especificamente para aquela área. E assim, a gente está falando um pouco sobre o sertão, né, sobre o Nordeste, mas eu sou mineira e viajo, né, para Minas, tenho familiares e vou para o interior. As cidades, no geral, cidades pequenas, com 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, também tem essa carência muito grande. O que me impressiona, sabe, Alessandra, sabe, pastor Luciano, é que você chega em uma cidade dessa, pequena, e a gente tem a ilusão de, às vezes, achar que o povo é um povo pacato, um povo tranquilo, mas quando a gente chega lá, a gente se assusta. Hoje eu tenho familiares que moram em uma cidade que tem, acho que no máximo 5.000 habitantes. Aí você chega lá, o índice de droga, e eu vou dizer assim, todas no geral, tanto as químicas, maconha e também álcool, é impressionante o índice. E às vezes tem uma igreja pequena, ou no máximo 2, e tá aquele pastor lá, sabe, assim, tentando levar, tentando prosseguir. Então, no interior, no meu ponto de vista, assim, no geral, sabe, de todos os estados, o evangelho tem sido carente, muito, muito carente. A visão que eu tenho da situação evangélica no Brasil, eu escuto muito as pessoas falarem, o Brasil é a nação missionária. Eu particularmente não acredito. Porque o número de evangélicos que temos no nosso país, comparados à quantidade de missionários enviados para o campo, é uma coisa que seja ser trágica. Então, o que nós vamos perceber é o quê? Tanto o Brasil precisa ser evangelizado, que há muitos... a nossa cidade. Nós estamos aqui, numa cidade satélite de Brasília, que nós achamos, são tantas igrejas, como em 2008, e nós contamos aqui em São Sebastião 103 igrejas. De lá para cá, acredita-se que triplicou. Aí a gente fala, mas São Sebastião está evangelizada. Será? Será? Ou será que é o evangelho que está sendo pregado? Será que a palavra de Deus está sendo pregada ou será que é outra coisa que está sendo fermentada? E aí a gente precisa o quê? É o que eu chamo de reevangelização. E eu penso que um dos maiores campos missionários que nós temos hoje são os bancos das nossas igrejas no culto de domingo. Há tantas pessoas que se tornaram meramente religiosas, mas que estão bem distantes do que é o evangelho. Sabe por quê? Eu postei sábado nas redes sociais algo que depois eu tive um feedback, algumas pessoas comentando, que eu disse assim, amanhã é domingo, é o dia do Senhor, e infelizmente muitas pessoas vão às igrejas, mas não vão ouvir o evangelho, porque o que vai ser anunciado naquele púlpito não é a sã doutrina. Por que a gente não evangeliza como deveria? Porque falta entender o que é o evangelho. É impossível evangelizar sem o evangelho. Isso é óbvio, mas a gente está na época de dizer o que é óbvio. Então a gente precisa pregar o evangelho para as pessoas anunciar. O senhor falando assim sobre o evangelho, chamando a atenção sobre essa situação do evangelho, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia,
os professores quase todos, sabe, Alessandra? Eles falavam com a gente uma frase que me chama, que eu guardei para mim até hoje. Que falavam o seguinte, pessoal: cuidado para você não comer comida enlatada. O que quer dizer isso? Hoje, alguns, né, alguns irmãos, não aqui em São Sebastião, não nas nossas igrejas, né, não nas nossas igrejas, amém, habituam, por conta da vida corrida, do movimento, a se alimentar somente com a palavra pastoral, somente com a palavra de domingo, e não estudam. Pessoal, faz a matrícula lá no curso lá do pastor Luciano, vamos estudar a palavra. Eu não me lembro, Alessandra, sabe, de viver momentos tão gostosos como eu vivi dentro da sala de aula, quando eu fazia o meu curso teológico. É simplesmente maravilhoso, gratificante demais estudar a palavra de Deus, seja sozinha, seja no curso teológico. É maravilhoso, é fantástico. Não é, pastor Luciano? Só abrindo um parênteses. Isso é importante, desde a leitura devocional, que todo dia você reserva um momento para ler a Bíblia, para orar, mas também existe aquele momento que você vai à igreja, no culto de estudo bíblico, numa escola bíblica, ou no culto dominical, mas também existe também as escolas teológicas, os seminários, onde nós vamos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Olha, foi feita uma pesquisa que diz que 86% dos evangélicos brasileiros nunca leram a Bíblia toda uma única vez. E diz que 50,68% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia uma única vez. E diz que 75% desses pastores só leem a Bíblia quando vão pregar. Então, aí a gente vê o que está acontecendo, porque quando a gente vê o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da igreja, sempre quando houve uma volta para as Escrituras, de fato, Deus levantou um avivamento. É verdade, verdade. E é o que a gente precisa. A gente precisa se voltar para a Escritura para a gente experimentar um avivamento. Verdade. A gente precisa disso, a nossa nação precisa disso. Verdade. De ser sacudida. Senão só vai apertar essa situação que está acontecendo por aí, né? É verdade. Senão só vai esquentar. E a gente tem que pregar, tem que anunciar o Evangelho puro e verdadeiro. Tá? E incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Verdade, é verdade. E a gente só cresce como pessoa, como servo de Deus. Por exemplo, a Alessandra tem um ministério, né? Todos nós aqui temos um ministério, temos algo a fazer no reino de Deus. Sem intimidade, sem comunhão com Deus, difícil, né, Alessandra? Não tem como. Mas assim, aí, Alessandra, então, vai para a África, fazer missões transculturais, né? Então, assim, estudar, né, pastor Luciano, sobre os costumes, usos e costumes lá do povo, sobre a cultura, sabe? Isso. Exatamente. Eu cheguei a fazer já bastante anos atrás, alguns anos atrás, um curso, né, mais de introdução mesmo, né, assim, a missões, né, missiologia. Eu cheguei a fazer porque, né, meu coração é totalmente missões. Então eu estou aqui encantada com o trabalho do pastor Luciano, conhecendo hoje. Uma pérola. Uma pérola que está aqui perto da gente, né, e a gente não conhece. Né, um trabalho maravilhoso que ele faz na igreja dele, que bênção, né? Vou estar conhecendo de perto, né? Uma bênção de trabalho missionário que ele faz. E o meu desejo, um dos meus projetos também é estar fazendo teologia, né? Então, para estar, né? Eu acho que é necessário, lógico, o conhecimento é necessário, né? Ainda mais lá fora e tanto aqui no Brasil também, que tem tantos lugares carentes. Inclusive até eu fui comunicada de uma agenda para Picos, né? Picos, agora dia 22 de fevereiro, né? Ainda não está nada fechado, porque ainda ficou muita dúvida, assim, em questão do local, que é difícil acesso, né? Mas, assim, creio que é um lugar muito carente, como o pastor havia me informado, né? Então, quero estar, lógico, agora me preparando mais ainda, né? Fiz inglês, né, durante uns 3 anos, ainda falta, né, 1 ano, 2 anos para terminar meu curso, né, para poder
tá indo para fora mesmo, né? Para levar a palavra do Senhor. Glória é uma bênção sempre, é uma honra, né? É uma honra, isso é uma honra para nós, né? Amém. Nós é que somos honrados, não é Deus, é nós. Né? Fazer a obra de Deus é uma maravilha, é uma bênção. Né? Bom, pessoal, nós vamos agora dar um intervalinho comercial e daqui a pouco nós voltamos novamente com mais bate-papo com a Alessandra Bispo, essa cantora maravilhosa do Senhor Jesus, pastor Luciano Landim, esse pastor de excelência, teólogo. Daqui a pouco nós vamos falar dos livros que ele já escreveu e nós voltamos falando sobre missões urbanas. Nós falamos um pouco sobre missões transculturais e eu quero dizer para você que é claro que qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato conosco que nós vamos responder, nós vamos tirar qualquer dúvida sobre missões transculturais, sobre missões urbanas, sobre como você se preparar. E eu acho que a gente vai agora ter um quadro de beleza. Esse programa tá show demais, nós vamos ter uma dica de beleza. É isso que eu esqueci de falar no início, pessoal. O nosso programa vai trazer vários tipos de dica. Nós vamos trazer dica de beleza, nós vamos trazer dica de saúde, não hoje, para os próximos, tá bom? E também vamos trazer algumas outras dicas em outras áreas, tá bom? Não sai daí não, fica ligadinho aí conosco, curte, compartilha, curte a nossa página, faz um comentário aí para nossa alegria, para nossa satisfação, para nos incentivar, pessoal, né? Para saber se a gente pode continuar ou não, né? Amém? Já já a gente volta. Programa Vitrine Gospel. Oferecimento Shalom Fotografias, Pink Dress Fest, X Studio Marketing e Nilmar Paulo Audiovisual. Projeto Evangelístico Palavra de Bênção. Jesus quer falar com você. É um projeto interdenominacional. Junte-se a nós e vamos levar a Palavra de Deus a todos que ainda não conhecem. Maiores informações, ligue DDD 61 9189 3155 e 4141 7148.